chegamos no ponto a gente pôr em prática o que nós aprendemos com a aula do emprego do hífen. É você que provavelmente já resolveu tudo aí, se não você pausa o vídeo e vai resolvendo as questões para ver como é que a gente vai resolvendo aqui, tá? Então vamos lá. Primeira questão, conforme o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que só entrará plenamente em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, o hífen não deve ser utilizado em. Deixa eu só explicar aqui inicialmente esse comando de questão aqui. A reforma ortográfica ela é de 1990, né? Aí ela foi sancionada em 2009 e eles ficaram sempre prorrogando esse prazo para o efetivo exercício, né? 2009 já estava valendo, mas eles falaram assim, ó, só vai entrar plenamente em vigor em 2013, por quê? Porque as regras coexistiam. Depois ainda deram um prazo até 2015. De 2015 para cá, só reforma ortográfica. Por isso que essa questão aqui, ela provavelmente é de 2011, mas já é de acordo com a reforma ortográfica, por isso que tem esse comando de questão desse jeito. Então tá falando aí, ó, o hífen não deve ser utilizado em, ou seja, você vai juntar a palavra. Primeiro caso, formas compostas que designam espécies botânicas e zoológicas estejam ou não ligadas por preposição ou qualquer outro elemento. O que ocorre? Lembra o seguinte, quando eu falei a respeito de plantas e bichos, né, eu falei, não vamos mexer com plantinhas, eles não mexeram com plantinhas nem com bichinhos. Eles falaram, não mexe com isso não, que são vespeiro, deixa do jeito que está. Então, nome de planta e nome de bicho, você não junta, você tem que empregar o hífen. Então, a letra A está, não pode ser marcada, porque eles estão pedindo, o hífen não deve ser utilizado. Com planta e bicho, deve ser utilizado. Palavras formadas com acréscimo de prefixos como ante, sub, em que o segundo elemento começa por H. O que eu falei? Regra geral, prefixo, se o segundo elemento inicia com H ou a mesma letra que terminou o prefixo, sai para lá a assombração. O que significa dizer que é para você colocar hífen, tá? Lembrando que tem prefixos, né, que são prefixos diferenciados. Por exemplo, desenrecó, desenreicó. Lembra da palavra? Desenrecó, que com esses prefixos, se vem H, ele devora o H, se vem a mesma letra, não tem problema, fica do lado. Ok. Letra C, palavras formadas por prefixos que terminam na mesma vogal em que se inicia o segundo elemento. Foi o que eu acabei de falar, né? A letra B foi complementada pela letra C. Eu falei prefixo, se o segundo elemento inicia com H ou a mesma letra, sai para lá a assombração. Quando for assim, esse tipo de questão, é interessante que você monte a palavra. Por exemplo, aqui, ó, palavra formada por prefixo que termina na mesma vogal. Vamos pegar um prefixo aqui, ó, contra. Contra. Aí o segundo elemento, ataque. Contra, ataque. Contra terminou com A, ataque iniciou com A. Tem que separar. Letra D. Palavras formadas por prefixo terminado em vogal quando o segundo elemento começa por R ou S. Então vamos pensar aqui. Um prefixo termina em vogal. Vou pegar aqui o prefixo alto, né? Alto. O segundo elemento iniciando com S ou R. Vou pensar aqui na palavra sugestão. Autossugestão. Você vai juntar e dobrar o S. Vou dar outro exemplo. Antissocial. Anti é o prefixo. Social é o segundo elemento. Não é H e não é a mesma letra. Você junta, né? Foi o que eles falaram aqui, ó. Palavras formadas por prefixo terminado em vogal quando o segundo elemento inicia, começa por R ou S. Você junta. Obviamente que você vai ter que fazer a adaptação fonética. Dobrar R e dobrar S. Portanto, a resposta, letra D de dado. Marcar aqui. Letra D de dado. E, por fim, topônimos. Flávio, o que é topônimo? Topônimo é nome de lugar, né? Iniciados pelos adjetivos grã e grão. É igual Grã-Bretanha, Grão-Pará, Grão-Mogol. São palavras que você tem que empregar com hífen. Então, a questão número 1, resposta, letra D de dado. Vamos para a próxima? Questão número 2. Consideradas as prescrições do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em vigor desde janeiro de 2009, que foi o que eu falei, que foi o ano em que foi sancionada, né? A palavra em que o hífen foi empregado de modo incorreto é, vamos lá, ante é o prefixo, higiênico é o segundo elemento. Iniciou com H, prefixo terminou com I, o que você vai fazer? Sai para lá a assombração, né? Não pode juntar. Hiperrealista, hiper terminou com R, o segundo elemento iniciou com R, o que você tem que fazer? Sai para lá a assombração. Tem que ter cuidado porque a banca ela pode unir e você achar que é aquela regra de dobrar R. E não é aqui, porque hiper terminou com R, o segundo elemento iniciou com R.
né? Mesma letra, sai para lá assombração. Então, hiperrealista vai ser a nossa resposta correta, que eles pedirão... Ah, não, eles pedirão incorreta. Eles pediram incorreta. Então, vamos seguir aqui, né? Essa aqui está correta, né? Essa aqui também está correta. Aquém fronteiras. Como eu falei, os prefixos aquém, recém, ex, vice, viso, solto, solta, pré, pró, pós, sem, bem, sempre com hífen. Então, aqui, ó, aquém fronteiras, correto. Bem visto, correto. Chama atenção para mal visto, que é junto, né? Você deve se recordar que eu fiz uma observação com bem e com mal, que são advérbios, né? Então, a resposta vai ser a letra E, né? Antissemita. O que aconteceu com antissemita? Anti terminou com I. Semita é o segundo elemento, iniciou com S. Não é H, não é a mesma letra, você vai juntar. Só que quando você junta, você vai ler antisemita. O que você faz? Uma adaptação fonética. Você dobra o S. Portanto, a resposta da questão 2, letra E. Tranquilo? Vamos seguir. Questão 3. Em consonância com o novo acordo ortográfico, que vocábulo a seguir perdeu o hífen? Vamos ver? Anti-higiênico. Nós vimos na questão anterior, né? Anti-higiênico. Prefixo terminou com I, segundo elemento iniciou com H. Não, o anti não faz parte daqueles prefixos que eu brinquei falando que são prefixos holandeses, que são prefixos evoluídos, né? Então, anti-higiênico, taca o hífen lá. Letra B, ex-almirante. Eu falei que o prefixo ex, juntamente com além, recém, aquém, ex, vice, viso, solto, pré, pró, pós, sem, bem, sempre com hífen. Então, essa aqui está correta, essa aqui também está correta, né? Que vocábulo perdeu o hífen, né? Só querendo saber qual que perdeu o hífen. Beleza. Na letra B, na letra C de casa, tá aqui autossugestão. Essa aqui perdeu, por quê? O prefixo terminou com O, uma vogal. O segundo elemento iniciou com S. Não é H e não é a mesma letra. Então, você vai juntar. Quando você junta, você tem um problema fonético. Você vai ler autossugestão. Autossugestão. O que você tem que fazer? Dobrar o S. Então, a resposta, letra C. Mas vamos dar uma passada nas outras. Letra D, sub-reino. O que eu falei a respeito de sub e ab? Que se o segundo elemento iniciar com R ou B, sai para lá também. Sai para lá assombração. Taca o hífen lá. Por quê? Porque senão você vai ler subreino. Né? Subreino, faz sentido. E por fim a letra E, semicírculo. Né? Semi terminou com I, círculo não inicia com H, não inicia com I, então você tem que juntar, está grafado corretamente. Né? Já é dessa forma. Eles pediram qual que perdeu o hífen, né? Então a resposta é a letra C. Perdeu, não pode ser grafado dessa forma aí. Muito bem, vamos seguindo. Questão 4. Deram uma chargezinha aí, né? O que tem de errado com o meu micro-ondas? Tem que colocar hífen. Qual que é a ideia, né, do micro-ondas aí? Micro terminou com O. Curiosamente, antes da reforma ortográfica, se você pegar, olhar no dicionário mais antigo, né, ou se você fizer uma pesquisa aí, você vai perceber que micro-ondas antes da reforma ortográfica era grafado como está na charge, né, os dois Os juntos. Aí o que acontece? O outro lá fala, tem que colocar hífen. A charge acima trata de uma mudança promovida pela reforma ortográfica. Marca alternativa em que o emprego do hífen não está correto. Vamos ver? Pan-helenismo. Pan é um prefixo, né, que eu expliquei juntamente com o prefixo circum. O que eu falei? Pan e circum, se o segundo elemento inicia com H, vogal, M, N, P ou B, você taca o hífen lá. Então, pan-helenismo iniciou, o segundo elemento iniciou com H, a gente tem que colocar hífen. Vou saltar a letra B, por que será, né? Letra C, semi-analfabeto. Semi é o prefixo. Analfabeto não inicia com H e também não inicia com I, então você junta. Antessala, ante terminou com E, sala iniciou com S, não é H e não é a mesma letra. Mas se eu juntar sem dobrar, eu leria antesala. O que eu tenho que fazer? Dobrar o S, né? Então, está correta também a letra D. E a letra E, mal-nascido, que ao contrário de bem, né, o advérbio mal, ele pode se juntar com o segundo elemento iniciado com consoante. Então, aí, ó, mal-nascido, você não consegue fazer bem-nascido junto, né? Então, a resposta, letra B. A letra B,
A E está correta, a letra B está errada. Por que a letra B está errada? Interrelação. Inter terminou com R. O segundo elemento iniciou com R. Mesma letra, sai para lá assombração. Portanto, a resposta da 4, letra B de bola. Vamos para a próxima? Espero que você esteja acertando tudo aí. 5. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do hífen nos substantivos compostos. Tem que ficar atento a essa questão de incorreto, principalmente quando a banca não coloca o incorreto ou o correto em caixa alta, né? Igual está aqui. Aí tem que ter cuidado. Então vamos lá. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do hífen dos substantivos compostos. Então vamos lá. Couve-flor. O que eu falei? Substantivos compostos e adjetivos compostos, via de regra, não houve alteração. Você vai continuar colocando hífen, né? Couve-flor, pombo-correio, navio-escola, manga-espada, azul marinho, azul celeste, verde claro, verde escuro, tudo com hífen. Mas alguma coisa deve ter mudado para eles serem colocados aqui. Vamos ver o que mudou? Vamos lá, guarda-chuva está ok, couve-flor ok. Ah, já achamos, paraquedas. Olha só, paraquedas não está nada de acordo com a reforma. Primeiro que para perdeu o acento, né? Quando eu expliquei a acentuação gráfica, eu falei que o acento diferencial caiu, né? Exceto em algumas palavras que eu mencionei lá. E posso repetir para você aqui, né? Por verbo e por preposição, o acento continua no por, né? Pôde, passado, em oposição a pode, presente, e forma ficou facultativo. Então a resposta é a letra C, né? Vamos ver as outras? Ó, navio, escola, carta, bilhete. Substantivos compostos não tiveram alteração, a não ser aquelas palavras que eu mencionei, uma delas é paraquedas, que perdeu o acento e perdeu o hífen. Vamos para a próxima? Vamos lá. Assinale a alternativa em que o hífen foi empregado de forma incorreta. Então, assinale a alternativa em que o hífen foi empregado de forma incorreta. O médico prescreveu um anti-inflamatório. Vamos analisar? Anti-inflamatório. Anti terminou com I. Inflamatório iniciou com I. Mesma letra, sai para lá a assombração. A não ser que sejam aqueles prefixos evoluídos, que eu brinquei, os prefixos holandeses. Quais são eles? Pronuncia aí você. Desinrecó, tá? Não é o caso aqui. Então, a letra, como eu estou querendo, é incorreta, a letra A está correta. O advogado explicou à cliente o que era co-obrigação, né? Eu falei desinrecó, ó o có aí, ó. Có é um prefixo evoluído, né? Se vier a mesma letra, não vai afastar, vai ficar do lado, co-obrigação. É preciso aparelhar a UTI neonatal. Achamos o erro. Neo é um prefixo, né? Ou falso prefixo. E aí o segundo elemento é natal. Não inicia com O, não inicia com H. Então você tinha que o quê? Juntar, né? É preciso aparelhar a UTI neonatal, tinha que ser tudo junto. Achamos o erro. Então a resposta, letra C. Mas vamos dar uma passada na letra D. Vou apresentar minhas contrarrazões. Olha aí que interessante, ó, contra, terminou com A. Razões iniciou com R. Razões iniciou com R. Não é H e não é a mesma letra. Se fosse contra-ataque, você separaria. Mas é contra-razões, então você junta. Então tá correto. E a letra E, micro, cadê? Vou à aula de micro-ônibus. Micro terminou com O, ônibus iniciou com O. Mesma letra, elas se repelem, parecendo na aula de química, né? É a mesma carga, se repelem, né? Acho que na física também aparece isso, né? Então aqui, a mesma carga se repelem, não é isso? Tem uma coisa assim. Então, micro-ônibus, mesma letra, separa. Muito bem. Vamos para a próxima? Questão 7. Preencha os espaços e marque a correta. Ciência explica por que testes mostram que autorretrato de Da Vinci está sumindo. O que ocorre? Aqui apareceu o emprego do porquê, né? O foco aqui dessa questão para o assunto nosso é o emprego do if. Então, se você errou o emprego do porquê, não tem problema, tá? Mas eu já vou adiantar para você aqui. Se o porquê ele vem para justificar, você tem que colocar o porquê tudo junto, né? Sem acento, tudo junto. Por exemplo, choveu porque o ar se condensou. Então, esse porquê ele tem que ser grafado junto e sem acento.
O porquê que ele equivale ao pelo qual você separa, né? E quando você pode colocar a palavra motivo à frente. Por exemplo, não entendo por que motivo você fez isso. Aí esse porquê é separado sem acento, né? Ou então quando você pode, como eu disse, colocar a palavra pelo qual no lugar. A estrada por que passei é perigosa. A estrada pela qual passei. Ok? Vamos ficar nesses dois porque é o suficiente para a gente analisar aqui. Aliás, vocês colocaram mais aqui. Então, o porquê junto e com acento é uma palavra substantivada, né? Normalmente vem acompanhado de artigo, não necessariamente artigo, mas o artigo ele substantiva o porquê. Então, aqui, ó, o porquê de você não participar, eu não sei. Aí esse porquê é junto e com acento. Teremos aula disso. E o porquê separado e com acento é final de frase. Então, vamos lá. Ciência explica por que motivo, olha só, eu consegui encaixar a palavra motivo depois. Então, ciência explica por que motivo, eu já sei então que esse porquê não é um porquê com acento, não é um porquê junto. Então, onde tiver isso aqui eu já vou tirar. Então, aqui, ó, essa aqui já está fora, né? Essa aqui já está fora. Beleza, as outras podem ser. Qualquer uma dessas outras aí pode ser. Vamos lá. Ciência explica por que motivo testes mostram que autorretrato. Auto é um prefixo. Auto é um prefixo. Retrato é o segundo elemento. Não iniciou com H, retrato não inicia com H, e não inicia com a mesma letra que terminou o prefixo, ou seja, um O. Então, o que você faz? Você junta e dobra o R. Em que alternativa nós vamos ter isso? Na letra E. Está aqui, ó. Letra E. A D está errada, né? Autorretrato separado, como se o auto tivesse vida. Ele não tem vida, ele tem que se juntar, o prefixo se junta a uma palavra. E aqui, autorretrato com hífen também não está errado. Então, portanto, a resposta, letra E. Beleza? Vamos para a questão 8? Questão 8. Pelas exigências de infraestrutura e de serviços públicos, a palavra destacada, né, o que interessa para a gente aqui é a palavra infraestrutura, não apresenta o emprego do hífen, segundo as regras ortográficas da língua portuguesa. Aliás, eu li errado, né? Pelas exigências de infraestrutura. A palavra destacada não apresenta o emprego do hífen, segundo as regras ortográficas da língua portuguesa. Da mesma forma, o hífen não deve ser empregado na combinação dos seguintes elementos. Então, eles falaram o seguinte, que infraestrutura está grafado corretamente, né? Porque não apresenta o emprego do hífen, tem que juntar. E quer saber, da mesma forma, o hífen não deve ser empregado na combinação dos seguintes elementos. Mal educado. Você vai falar mal educado, né? O mal, ele pode se juntar quando é consoante. Quando é vogal, ele não se junta, não. Você não vai falar assim, ah, seu mal acabado. E escrever mal acabado junto, né? Mal acabado. Então, aqui, ó, mal educado, você não vai juntar. Supra-atmosférico, você não vai juntar. Por que não vai juntar? Porque supra terminou com A. Atmosférico iniciou com A. Mesma letra, sai para lá. Anti-higiênico, anti terminou com I, o segundo elemento iniciou com H, sai para lá. Anti-rugas, a creme anti-rugas. Então, anti terminou com I, o segundo elemento iniciou com R. Não é H e não é a mesma letra, você junta. Só que quando você junta, você vai ler anti-rugas. O que você tem que fazer? Dobrar o R. Então, a resposta, letra D. Tranquilo? Vamos para a próxima? Essa aqui nós já vimos. Questão 9. Marque a alternativa correta. Vamos lá. Marque a alternativa correta. Ultra secreto. Ultra terminou com A, secreto iniciou com S. Você vai juntar e dobrar. De cara nós já achamos a resposta, né? Letra A. Mas vamos dar uma passadinha nas outras. Interregional. Inter terminou com R, regional iniciou com R. Mesma letra, separa. Você tem que ficar atento porque pode confundir com a regra de dobrar R, né? Mas para dobrar R, o segundo elemento é que inicia com R e o prefixo termina com vogal, ok? Microsaia. Micro terminou com O, saia iniciou com S. Não é H, não é a mesma letra. O que você faz? Junta. Só que quando você junta, você dobra o S, né? Microsaia. Então você vai ler microsaia. Letra D, autocontrole. Auto terminou com O, controle iniciou com C, não é H e não é a mesma letra, você junta. Então a resposta é a letra A. Vamos para a nossa última questão. Espero que você tenha acertado tudo aí. Esteja acertando, né? Vamos ver essa aqui agora. Marque a correta. Anticrime. Está errado, vai pedir a correta.
anticrime. Tinha que ser junto. Por quê? O segundo elemento não iniciou com H e também não iniciou com I, né? Mesma letra. Então você tem que juntar. Letra B, agrícola ambiental. Agrícola ambiental está correto, né? Agrícola ambiental é um adjetivo composto, não houve alteração com o adjetivo composto, então a resposta, letra B. Extraoficial, extra terminou com A, oficial iniciou com O, não é H e não é a mesma letra, você junta. E por fim, autoescola, que embora haja muitas por aí, que ainda não adaptou, está escrito autoescola com hífen, né? O certo é sem hífen, porque auto termina com vogal, O, o segundo elemento iniciou com E, não é H e também não é a mesma letra, então você teria que juntar. Portanto, a resposta, letra B de bola. Espero que você tenha acertado tudo. Até a próxima, se Deus nos permitir.